Em homenagem. Em homenagem ao Lorde. Quem sabe, sabe. Polenta Isolã está on. E se vocês não sabem do que estamos falando, volte a algumas casas. Algumas boas casas, né? É bom que é o início. É quase isso. Olá, meus queridos ouvintes, tudo bom com vocês? Tudo bom? Tudo bom? Como vocês Olá, estão? pãozinhos de queijo. Pãozinho de queijo, pão de Pão de queijo. queijo, pão de queijo. Ai, não, isso vai ficar na cabeça. É tudo que eu Ela que a culpa é da Luana que botou o gatilho do pão de queijo. Eu peço Eu não tava perdão já pensando nessa pelas minhas colegas de profissão presentes. Essa música é tudo na minha vida. Eu amo essa música. Eu não sou muito. Eu descobri ela recentemente. Tipo assim, a versão original, sabe? Eu já tinha ouvido as pessoas cantarem. Mas daí não foi tipo assim, nossa, eu sei que música é. E daí esses dias abriu o pão de queijo. E eu fiquei, nossa, isso é extremamente viciante. É por isso que as pessoas estavam cantando. É. Mas é que Enfim, não tem como. Quem convive com criança ou trabalha com criança não tem como não conhecer essa música. Que é muito boa. Falando em Eles adoram. crianças, Olha aí, ó, que bela introdução. Que gancho! hoje iremos falar sobre crianças privilegiadas que se tornaram adultos medíocres. Ou que se tornarão. Ou que se tornarão, exatamente. Ou talvez você seja esse adulto medíocre. Que você vai descobrir neste episódio. E se você se identificar, tá na hora de melhorar. Vai sair do episódio direto pra terapia. E falando nisso, nós temos uma indicação muito boa, que é uma psicóloga chamada Luana Isolã. Ai, que horror! Você pode ver o contato dela. Pelo amor de Pode Deus. chamar nós no Insta. Chama No nós. podcast, tu não se atreva a consultar comigo. Porque eu não vou ter maturidade suficiente pra assim, ó, alguém que já ouviu meu podcast, assim. Pode ouvir ele na surdina, entendeu? Mas não explana isso pra mim. Se algum dia tu for virar meu paciente. Não Como considero. E como a Luana não te conhece, só tu que conhece ela, é só você esconder essa parte e vocês podem se consultar com uma psicóloga maravilhosa. E tá tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. É sobre isso. Tá, voltando. A gente vai falar sobre as decepções da vida adulta. Porque a gente já falou sobre as pequenas alegrias da vida adulta. Mas é porque, se você tem alegrias na vida adulta, é porque você já sofreu algum dia. Pra você achar que é bom agora. A vida adulta não é tão bom assim, convenhamos. Aí... Me perdi no raciocínio. Tá, resumindo, vamos falar sobre como você era quando era criança. Você fazia alguma coisa dentro de casa ou você apenas precisava assistir desenho e respirar? Seus pais colocavam limites ou você se jogava no chão do mercado e esperneava? Até ganhar o salgadinho e que você vai abrir ele antes de passar no caixa. Só para pegar o tazo. Entreguei minha idade agora, hein? Alguém fazia isso. Eu nunca fui essa pessoa, mas o meu primo era. Ele não comia o salgadinho, mas ele tinha coleção de tazos e ele era rico e mimado. Então, eu comia o salgadinho, porque ele só ia ganhar outro quando ele comesse todo. Então, às vezes, ele botava fora. Aí eu comia como uma super ajuda pra ele. Melhor pessoa só comendo salgadinho. Que ótimo papel que você exercia. Sim, era muito bom. Inclusive, se alguém precisar de alguém para comer o salgadinho, estamos aí. A gente chama nós. E se quiser mandar tazo também, eu também aceito. Nossa, como é que você para no tazo?
Eu fiquei pensando, onde é que foi parar meus tazos? Eu tinha tazo também. Onde é que foi parar? Eu acho que se perdeu na Eu infância. ia na casa de um coleguinha, tipo assim, filho da amiga da mãe. E daí ele tinha coleção de tazos. E eu achava assim, bah, meu, é muito dinheiro. Muito dinheiro. E daí eu ficava brincando com os tazos, e eu achava muito legal. Porque eles tinham muitos tazos, mas era tipo muitos tazos. Era Eu tipo tinha absurdo. coleção, mas a minha coleção tinha, tipo, sei lá, 6, 7 tazos. Aérea, eu odeio vocês. Morte é o Mas se exército. vocês quiserem dar viagens de graça pra nós, entre em contato. Eu acho que é mais fácil a gente entrar em Vocês já estão aqui no nosso podcast. Vocês estão quase a nossa transição já. É. Falando em 6 Tá. tazos, eu pensei assim, talvez o menino não tenha tantos tazos como eu imaginava, mas na época era muito tazo, mas Parecia talvez muito, seja só uma coisa da minha cabeça, sabe? Tipo, sei lá, talvez o cara tinha, sei lá, 10 tazos. Não, Sei lá, provavelmente mas eu eu devia ter lembro mais. tazos. Eu era pobre, amiga. Por que eu tinha 6 Eu tazos? também, eu tinha 0 tazos. Sabe? Tipo assim, comer salgadinho pra mim já era tipo, uau, eu vou comer Mas os salgadinho. meus eu dividia com meu irmão. Como se não bastasse a pessoa ter pouco tazo, ela ainda tinha que dividir com o irmão, né? Porque a gente ganhava o mesmo salgadinho. Então, tipo, né? Não, eu não. É que como eu e minha irmã temos fases bem diferentes, a gente não teve essa coisa de compartilhar. Acho que o máximo que a gente compartilhou foi Ruge e foi bem pouco, assim. Quantos anos vocês têm de diferença? 7. É, bastantinho mesmo. E daí é bem diferente as fases. E daí. É tipo, tanto que a minha infância foi bem sozinha, assim, até porque a minha irmã ela gostava muito, assim, tinha aquela coisa de cuidar quando eu era criança, bem bebê, no caso. Depois eu não tenho tanta lembrança de brincar com a minha irmã, porque ela já era Ela já era adolescente. adolescente, né? Aí a gente já não tava mais na mesma vibe. Eu já acho que eu e meu irmão, a gente já não era mais da mesma vibe, era 5 anos de diferença, né? Não era tanto. Tipo, Pois quando eu era criança que brincava, ele era criança, então, tipo, só que a gente era criança em momentos diferentes, então a gente Sim. quase não brincava junto mesmo. Mas eu acho que isso indiretamente acaba tendo ligação com o que a gente vai falar, porque eu não sei, eu tenho uma perspectiva de que todo mundo que teve irmão, mais velho ou mais novo, de alguma forma aprendeu coisas diferentes de quem não teve irmão, tipo, na infância, sabe? E eu não entendo quem quer ter irmão. Gente, vamos convenhamos. É muito bom para você crescer como ser humano e aprender e conviver em sociedade, para tipo assim, tu não sair na rua e socar as pessoas. Mas é muita experiência, é experiência. De tipo Mas assim, eu confesso que é ruim no início. Sim, eu também. Eu sou ruim no início. Eu queria ser irmã mais velha. Isso desde sempre. Eu sempre quis ser irmã mais velha. Eu gosto de ser irmã mais nova. Sempre gostei. Não, hoje eu gosto, mas quando hoje eu gosto novinha, porque eu sou mimadinha. Mais velha. Mas antes eu queria ser mais velha, daí eu fiquei assim. Hoje em dia eu pergunto, é sério que eu queria ser mais velha? Eu ia ter 30 anos na cara. Ia ter que ter muito mais responsabilidade. Mais tipo, não, pra que mais gente? Não. Não me entenda mal se meu irmão estiver ouvindo, que eu acho que é impossível, mas eu queria ter um irmão mais novo, não um mais velho, entendeu? Tipo, tá, eu já tenho um mais velho, não tenho o que fazer, ele nasceu antes de mim, mas eu sou intrusa na história, mas eu queria ter mais um, entendeu? Teve uma época que os meus pais estavam muito na pilha de adotar, e eu lembro que no início eu fiquei muito puta, porque eu fiquei tipo, eu não sou suficiente pra vocês. Porque, tipo, eu era o nenê da casa, entre aspas, mas eu já era grande, né? Mas na minha cabeça eu ia perder o meu posto de, tipo, nenezão da casa. Só que, tipo, sabe? E aí, quando eu comecei a gostar da ideia de ter um irmão mais novo, eles não quiseram mais adotar, sabe? Eles meio que desistiram da ideia de adotar. E aí eu fiquei muito chateada, porque hoje eu fico pensando que ia ter sido muito legal se eu tivesse tido um irmão mais novo. Ou uma irmã mais nova. Mas tu acha que se tivesse o irmão mais novo, tu iria gostar de trabalhar com crianças depois na psico? Porque se tu chegou na psico odiando crianças... Não, mas é porque, tipo, eu nem passava pela minha cabeça psicologia infantil. Nossa, olha como a gente veio parar aqui. Pois é, mas esse negócio de ter irmão... Eu gosto de ter irmão mais velho. Eu não sei se eu saberia... Tipo, né, eu amo, por exemplo, meu sobrinho. Pra mim, eu roubava ele pra mim. Mas eu sempre me senti muito segura tendo irmão mais velho.
Porque eu sempre tive com quem contar. Tipo, queriam bater em mim na escola, eu tenho um irmão, sabe? Nossa, eu nunca usei essa cartada. Eu usava. Eu fico chocada que todo mundo tem irmãos e a maneira que a gente lida é absolutamente, totalmente diferente. É muito diferente. A minha irmã, por exemplo, nunca teria feito isso, né? Mas ela cuidava mais do meu psicológico em casa. Mas o meu irmão é aquela coisa. Não, só eu posso te bater. Tipo, nós brincava de lutinha para eu aprender a me defender e também para ele me bater, obviamente, né? Porque ele não é burro nem nada. Mas eu sempre contei muito com ele, senti muita falta quando ele saiu de casa e tal, porque quando a primeira vez que ele descobriu que eu fiquei com o menino, ele queria matar o menino e deu uma confusão. E na época eu fiquei, ai meu Deus, eu te odeio, porque não sei o quê. E depois, nos outros caras que eu ficava pensando, nossa, como eu queria meu irmão aqui pra fofar a cara desse bosta. Nossa, eu super seria essa irmã mais velha. Do tipo, se meu irmãozinho ou minha irmãzinha tivesse algum problema na escola, eu ia lá e ia socar a cara de quem fizesse alguma coisa. Eu ia super ser defensora, assim, nesse sentido. Mas esse lado de medo de perder o posto, eu tive quando eu descobri que meu irmão ia ter um filho. Eu fiquei pensando, nossa, eu não vou ser o bebê da casa mais. Quantos anos tu tinha quando tu ganhou sobrinho? Faz tempo que você tinha, né? Ele é criança ainda. Ele é criança ainda, ele tem 7 anos. Eu tinha... Ah, mas tu tinha 20, 19. Mas, tipo, isso... Tem gente que tem esse lado mais mimado, porque sempre foi filho único, né? E os pais não souberam pôr limites. Mas também eu conheço pessoas que têm irmão e todos os filhos foram extremamente mimados e são mimados até hoje. Ou que nunca foram mimados, e é isso aí, são uma pedra. Que horror, né? É muito difícil achar o equilíbrio, sabe? Tipo, eu, por exemplo... eu fui mimada depois de grande. Tipo, antes eu só aprendi a ser independente. Eu fui mimada foi depois muito... que meus irmãos saíram de casa. Sobrou eu. Eu fui mimada depois que eu saí de casa. Também, exatamente. Na verdade, sim. Quando eu já tinha 18 anos, daí eu comecei a ser mimada. Porque agora eu vou embora, gente, é maravilha. Tudo que eu quiser comer tem naquela casa. Exatamente. Antes era tipo, nossa, tu ia no mercado, eu falava, mãe, pode trazer tal coisa no mercado? Não pode. Não pode. Não tem dinheiro, não tem não sei o que, de novo, não sei o que. Agora é tipo, ai, amorzinho, tu vai vir pra casa, o que tu quer do mercado? Tu quer uma cuquinha? Tu quer não sei o que do mercado? Quer que eu me faça mousse? Quer que eu me faça torta de bolacha? Quer uma nega maluca? É tipo, tudo assim, entendeu? A mãe da Luana faz umas bolachas muito boas. Minha mãe faz bolacha também. Meu, é muito boa. É sério. Então, assim, ó, se ela te perguntar se tu quer bolacha, tu vai dizer sim 3 vezes, tá? Pra trazer pra Thaís. E pra mim também, porque agora eu quero, eu adoro bolacha. Porque é muito boa a bolacha. Daí, né? Meu, muito boa a bolacha. Enfim. Eu acho que... são grandes coisas, assim, do tipo... Como a nossa infância é muito o que a gente vai ser no futuro, eu não sei... Às vezes a gente tem que aprender certas coisas e eu prefiro que seja cedo, porque daí a gente vai ter aquela memória de esquecer do que isso acontecer na vida adulta e ser muito pior, porque você já não vai saber lidar. Tipo, sei lá... Frustração, sabe? É uma coisa que pessoas mimadas, na maioria das vezes, não sabem lidar muito bem. E até digo mais que não só o mimado, mas agora trazendo pro lado da psicologia, tipo, a frustração é uma coisa que a gente trabalha muito, muito com as pessoas, sejam adultos ou crianças. A gente tem que trabalhar muito na clínica, porque a maioria das pessoas não sabe lidar com frustração. Tipo, sim. Tanto as crianças e tu não saber, os adultos também. E tu saber lidar com isso desde cedo já é mais do meio caminho andado. Porque tu vai saber lidar com aquele sentimento. E, por exemplo, um exemplo aleatório agora. Que esses dias eu tava ali ouvindo... tava ouvindo umas conversas ali das pessoas falando sobre... sobre uma professora que era muito boa e que ela ensinava matemática de uma maneira diferente.
para as crianças não perderem, porque elas tinham dificuldade de entender conta de subtração. E daí ela fazia a prova real, ensinava a prova real para as crianças fazerem. Tipo, elas só vão fazer conta de mais para sempre, porque elas não gostavam de perder, então elas iam aprender a fazer conta de menos, fazendo conta de mais, e etc. E daí eu fiquei assim, tá, mas isso é bom, muito bom, porque ela já aprende a fazer prova real depois, fazer todo aquele rolê, mas em algum momento da vida ela vai perder, e ela não aprendeu a nem perder lá na matemática, que é na 2ª série. E depois? Depois acaba indo pra terapia porque tá com depressão. Porque tu não vai saber lidar com as coisas não dando certo. Eu sou uma pessoa que ainda fica bastante frustrada com as coisas não dando certo. Mas é porque eu gosto de planejar e eu gosto de ter o controle das coisas. Mas a parte de mim é consciente de que isso pode dar muito errado. Só que tem coisa que... Eu só não sei se eu vou lidar bem, mas eu sei que existe essa possibilidade. O problema é das pessoas não acharem que existe essa possibilidade. Não existe a possibilidade de dar errado. Ou de sair diferentes planos. Tem uns negócios, gente, que a gente vai ter que... Dói, né? Dói. Meu pai sempre disse que pôr limite num filho dói. Mas que é muito necessário. E isso aconteceu comigo quando eu era criança. Que eu troquei de escola e daí eu tava apanhando de uma galera lá, porque o card é nojenta, né? É fácil apanhar. E na época eu não lembro, meu irmão não tava numa fase muito de me salvar. E eu comecei a ficar doente e eu não ia mais pro colégio. E eu ia pro colégio, eu passava mal, me ligava pros meus pais e eu voltava pra casa. E isso aconteceu uma semana inteira. Só que eu chegava em casa, eu tava bem e ia brincar. Aí meu pai e minha mãe decidiram que não. Tipo, me ligaram de novo da escola, falando que eu tava mal. E eles falaram, não, a gente não vai buscar. E eu fiquei mal o dia inteiro no colégio. Só que, tipo, se eles não tivessem feito isso, eu ia continuar indo embora todos os dias e não ia aprender a enfrentar e conversar com eles pelo real motivo que eu tava mal, eu tava fugindo da aula. Aí eu troquei escola e ficou tudo bem. E, tipo, né, senão... Porque, na real, eu tinha que esperar um ônibus muito tarde. A escola já fechava e tal, e era longe de casa. Então, me botaram numa escola perto de casa, que ela terminava e eu ia embora. Mas, depois disso, várias vezes também eu tentei aplicar o, tipo, estou mal. E não funcionou mais. Era um negócio, tipo, não, você não está mal. Você tem que aprender a enfrentar seus problemas. E isso foi bom, porque depois de um tempo foi tipo, tá, foda-se, vamos. E eu conheço pessoas que hoje em dia não conseguem, que ficam mal, que passam mal em dia de prova, em dia de apresentar trabalho, não sei o quê, e não querem fazer, mas é porque nunca botaram limites, que quando eram crianças eles falavam, ai não, hoje eu tô mal, e não vai, sabe? Bota um atestado na prova, bota um atestado no trabalho, e depois de adulto não consegue enfrentar as coisas. Então é nesse sentido que eu digo é um privilégio ruim, quando eu falei do tema, né? Sim, e eu, por exemplo, tá, mas é também a questão de tu aprender a lidar desde cedo com ajuda. Porque eu, por exemplo, lidei com muitas coisas, mas eu não sabia como lidar. Então eu lidei da minha maneira. E daí depois, no futuro, eu me tornei a pessoa, por exemplo, que eu já fui fazer prova da faculdade, em que eu sabia que eu tinha estudado minimamente, só que eu estava doente. Muito doente. E eu fui. E daí eu fiquei de cara por pessoas que não estavam doentes, elas só não achavam que elas tinham estudado o suficiente e meteram atestado. E foram lá pro professor e falaram assim, eu tava, sei lá, mal. E eu fui mal fazer a prova. Porque é a minha maneira de enfrentar as coisas, sabe? Tipo assim, eu estudei, eu preciso estar aqui, sabe? E, isso realmente foram coisas assim que eu fiquei mal, mas é questão de como as pessoas vão lidar, sabe? Tipo assim, eu não queria ir pra casa. Por quê? Porque se eu estudei, não interessa se eu estou botando meu fígado pra fora, sabe? Então... Pois é, mas é o que eu tô falando. Tem gente que não... Sempre foi assim, porque os pais não colocaram limites. Tipo, tá tudo bem, eu ligo pra escola e digo que você está doente se você não estudou o suficiente. Sabe?
Tipo, se eu Se falasse tu não isso estudou o pros meus pais, eu ia suficiente, tu apanhar. teve um semestre inteiro pra estudar o suficiente, e agora? Tu não vai estudar o suficiente e vai fazer a prova lá que o teu coleguinha pegou e estudou o semestre inteiro? Ah, meu. Ai, são coisas assim que eu não sei lidar. E eu também não sei lidar com casos, tipo, porque eu já dividi apartamento com muitas pessoas. E gente assim, ó, que não sabia como usar uma vassoura. Não sabia limpar um vaso. Por quê? Porque não aprenderam isso em casa. Só que, tipo, isso é o mínimo, sabe? Porque tu tá crescendo e em um momento tu vai sair de casa. Isso faz parte da educação também. Tu aprender a se virar como um adulto. E se tu não aprendeu sozinho e não aprendeu com ninguém, o que tu vira quando pessoa? Eu vejo isso muito a questão de ser privilegiado. Exatamente. Porque, tipo assim, porque se não são os teus pais fazendo pra você, futuramente eles acham que o seu futuro é garantido, na cabeça dos seus pais, eles acham que o seu futuro é garantido pra você ter quem faz. Então, vai ter, sei lá, não sei descascar uma laranja. Eu lembro que eu demorei, eu fui aprender a descascar uma laranja minimamente decente quando eu era muito grande. Tipo assim, pra adolescente, pra mais até. Tá, que mas era, tipo tipo não precisa ser decente, sabe? Não! Saber descascar o mínimo, sabe? Isso, e eu pegava e evitava. Não, eu evitava porque eu descascava muito mal, que eu ficava 500 horas, meia hora pra descascar uma laranja, só pra descascar a laranja. E daí eu ficava assim, não, eu não quero ter este sofrimento, então, ou eu não vou comer a laranja ou eu vou pedir pra alguém descascar. Então, eu não tinha a questão do enfrentamento de, beleza, em algum momento eu vou ter que aprender a descascar a laranja, porque não vai ter nenhuma das outras opções. Sabe? Então, assim, são coisas que é horrível no início, porque de meia hora agora eu consigo descascar a laranja, por exemplo, mas isso demorou muitos anos. E eu gosto muito de laranja. Então, tem uma questão disso que tu falou de descascar laranja, que não necessariamente é descascar laranja, mas que às vezes os pais fazem muito, que é tipo, não tem paciência para ensinar os filhos a fazer alguma coisa e aí fazem aquilo pela criança. Porque na cabeça deles é mais fácil, tipo, é mais rápido eles mesmos fazerem aquilo do que ter uma paciência de ensinar, tipo, 10 vezes a criança a fazer aquela coisa, para essa criança se tornar autônoma. Mas, não, e o detalhe é, hoje em dia, existe um negócio chamado YouTube, que é bem mais lúdico pra criança. Não, então, assim, mas se tu não quer ensinar... Sim, mas se tu não quer ensinar... Se não quer ensinar a criança, sei lá, limpar a bunda, deve ter algum tutorial no YouTube ensinando a limpar a bunda, entendeu? Mas eu penso assim, ó, que é função dos pais fazer isso, entendeu? E tipo assim, tu tá prejudicando o teu filho, entendeu? Beleza, é muito mais fácil, que nem uma coisa que eu aprendi no meu estágio na escola, que ali na escola as crianças se serviam. Isso foi uma coisa muito nova pra mim, porque eu nunca tinha visto uma criança pequena se servir. Sempre os pais que servem as crianças pequenas. E aí, por quê? Porque é mais rápido, né? Tipo, o pai vai lá, a mãe vai lá, serve a quantidade que ela acha que a criança vai comer, né? E dá pra criança e a criança come. É muito mais rápido do que tu dar uma colher na mão da criança e esperar a criança se servir. Às vezes ela vai derramar, às vezes ela vai servir mais do que ela come, mas faz parte do processo dela entender também essa dinâmica ali. Entender o corpo dela também, né? E dela entender, tipo, ontem eu me servi tanto e eu não comi, então hoje tem que servir menos, sabe? E essa questão até da motricidade, sabe? Porque tu ajuda a criança a exercitar a motricidade fina dela, de ter que segurar uma colher e equilibrar com o peso da comida, sabe? Enfim, são várias coisas. Só que eu vejo, tipo, crianças muito grandes, assim, sei lá, tipo, grandes mesmo, tipo, 10, 11 anos, que, tipo, os pais ainda servem, sabe? E, tipo, já passou da época dessa criança aprender a se servir, entendeu? Ela já deveria se servir sozinha. E o detalhe é, na maioria das vezes, ela não tem essa coisa da motricidade fina. E às vezes ela nem sabe o quanto ela come. Exato. Por exemplo, a quantidade que ela precisaria no prato para ela se sentir satisfeita, porque ela não teve esse processo. Por quê? Porque é muito mais fácil, às vezes, para os pais ir lá botar a comida no prato da criança e dar para ela comer, sabe? Ou, por exemplo, em vez de tu dar um garfo e uma faca para uma criança, uma faca sem ponta, uma criança cortar a própria comida, tu corta a comida dela. Não, criança, por exemplo, que é grande, come de colher. Sim, isso gente, pra mim, olha, apavorada com essas coisas, porque, tipo, o meu faz parte da autonomia dela aprender. Cara, isso é uma coisa que até é uma crítica aos meus pais também, porque eu não sabia usar garfo e faca quando eu era criança.
porque a minha mãe dava cortado pra mim as coisas. Tipo, carne, por exemplo, ela dava cortada já a carne. Então eu comia só com o garfo. Quando eu virei adolescente e eu fui jantar fora, tipo, na casa de uma amiguinha pela primeira vez, e tinha um garfo e uma faca pra eu, tipo, cortar, eu não sabia qual mão era o quê. Tipo, eu passei eu também vergonha não. na minha cabeça. Eu não sei se eu passei vergonha de verdade, mas, tipo, eu me senti envergonhada. Porque eu não sabia, tipo, cortar. Sabe quando tu crava o garfo e aí tu corta com a faca ao mesmo tempo? Eu não sabia fazer isso. Tipo, eu não sei fazer isso da maneira, entre aspas, certa, que as pessoas trocam, né? Trocam o talher. Trocam o talher de mão. Eu não sei fazer isso. Eu só sei assim, no momento em que eu tive que enfrentar uma carne na minha frente, eu peguei o talher que estava na minha mão, não troquei, porque eu não tinha coordenação para trocar, e eu falei, vai ser mais simples assim. E daí caguei com as etiquetas. De ficar trocando de mão. Eu não troco talher de mão, eu acho bobagem. Eu acho que atrapalha mais do que ajuda a trocar de mão. Eu não tenho tanta coordenação com o lado esquerdo do corpo. E isso é uma coisa é isso, sabe? Que também não é treinada desde criança, que é a zona de conforto. Da gente fazer as duas coisas do mesmo lado. E isso eu só aprendi quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, que eu fui fazer aula de surf. E daí na aula de surf, eu não sabia subir na prancha pelo lado esquerdo do corpo, porque meu corpo simplesmente não funcionava. Eu só sabia subir do lado direito, igual cavalo. Cavalo, se tu me botar a direita do cavalo, eu não sei subir. E se tu me botar a esquerda do cavalo, eu sei subir. Entendeu? São muito louco isso. É muito louco. Do tipo assim, metade do teu corpo não foi estimulado o suficiente. Porque você ficou na sua zona de conforto. Que doideira, desde criança. Isso, cara. Eu passei por isso no judô. Porque tem um exercício do judô que tu aprende a cair. E eu não sabia. E tem que aprender a cair dos dois lados. Eu sabia cair dos dois lados. E eu não sabia cair do lado esquerdo. Porque é um negócio que tu passa a mão direita. Tipo, né? Pra cair do lado direito, tu passa a mão direita por baixo. Pra cair do lado esquerdo, tu passa a mão esquerda por baixo. E eu ficava. Nossa, eu ia pro lado. Em vez de eu, tipo, dar o rolar, que é o rolar pra tu cair na hora que tu vai cair, eu caía pro lado. Tipo, eu não conseguia fazer o rolar. E daí eu ia me machucar se eu caísse do lado esquerdo. Então, nossa, foi um sacrifício pra mim quando o sensei mandava fazer do lado esquerdo. Nossa, eu me senti humilhada, assim, ó, porque eu não... Era horrível, era vergonhoso me ver cair do lado esquerdo. Nossa, eu tive isso, agora foi... em lutas também, porque isso eu acho importante, crianças terem estímulos desde criança e saírem da zona de conforto nessa parte de aprender que no momento em que ela tá aprendendo, talvez seja ruim pra ela. Sei lá, mas ela vai ser uma criança, ela vai esquecer que foi ruim. Ela só vai lembrar depois da parte boa. Não, coloca a criança num esporte que ela gosta, né? Sim, não, que eu digo assim, se ela vai gostar do esporte futuramente, porque ela praticou por muitos anos, entendeu? Então ela vai ter a paixão. É uma brincadeira, entendeu? Vai muito, o que acontece? O segredo pra criança é tu lidar com aquela coisa como se fosse uma brincadeira. Por exemplo, não uma obrigação, porque a criança não tem obrigação, entendeu? Tipo, a criança não deve ter esse tipo de obrigação como a gente tem. A criança, ela tem que brincar, essa é a única obrigação que ela tem. Então, se tu transformar as coisas em brincadeiras, vai ficar muito mais fácil pra ela fazer as coisas, entendeu? Então, tipo, aprender uma luta, brincar de luta, entendeu? Tipo, aí tu vai lá, tem o professorzinho que cozinhar. Eu brincava com as gurias, eu, pra quem não sabe, eu já fui babá. E eu tinha alguns dias em que eu ia, em que a gente falava, a gente vai brincar de cozinha. Então, assim, ó, da primeira vez que a guria abriu um ovo, até a última vez que ela abriu um ovo, foi assim, ó. Mano, eu vi ela abrindo um ovo decentemente, e no início ela não sabia nem abrir o ovo, sabe? Ela assim, como assim o ovo tem que abrir o ovo, sabe? Eu fiquei, não, tem que abrir o ovo, vai sair uma melequinha dentro do ovo e tu vai botar na receita do bolo. Aí são coisas assim pequenininhas que tu vai vendo a evolução da criança e é incrível. E daí, no ensinar, pra ela tudo é brincadeira, fazer bagunça, exatamente. Tudo fazer meleca, mas no fundo, ela vai saber depois no futuro abrir um ovo. Ela uma habilidade que ela vai levar pra vida inteira, né? É a mesma coisa que impor limites como brincadeira, tipo, vamos ver quem vai guardar mais rápido os brinquedos. Sim. Eu usava muito essa quando era babá também. Tipo, ir na creche. Funciona. Assim, ó, se a gente fazer acordo com criança é incrível. Porque ela aprende os limites dela. Sim. Sozinha.
É tipo E a assim, seguir regras também, né? e a porque- seguir regras. As regras são importantes, assim. E esse é o ponto, né? De que crianças que, tipo, não tiveram regras pra seguir, depois de adulto, é muito difícil, porque o mundo tem regras. E se, tipo, tu não aprendeu a seguir regras, a tua vida vai ser mais na frustração, porque tu vai chegar num ponto da tua vida que tu não consegue mais fazer o que tu quer. A não ser que tu tipo- seja milionário. Daí talvez tu consiga fazer o que tu queira mesmo, né? É. Não, mas na até verdade eu lá- acho que o dinheiro só não resolve, porque tem muita coisa que acontece que tem gente que tem dinheiro e não cortou o cordão umbilical, que precisa, tipo, não consegue nem comprar as próprias calcinhas hoje em dia sem perguntar para os pais. E não é Mas ela questão pode de, pagar tipo, outra pessoa pra fazer pra ela. posso comprar. Não, mas é um negócio tipo, ai, qual que eu compro? A pessoa não consegue ter autonomia das suas próprias escolhas. Tipo, ai, Sim. tá, que comida que eu vou pedir hoje de noite? Tipo, mãe, o que tu acha que eu como? Entendeu? Esse tipo de coisa. É um negócio bem doentio. A pessoa tem 30 anos na cara e tem que pedir opinião ainda pros pais da sua próxima... Ou de qualquer Coisa- pessoa também. de qualquer coisa fútil, sabe? Porque às vezes tu transita, né? Tipo, em vez de tu pedir pra tua mãe, tu pede pra tua esposa ou pra tua namorada. Ou pede pro amigo. É exatamente isso que eu amiga. ia falar. Eu tava ouvindo alguma coisa sobre dates que deram muito errado, e daí uma das coisas era as pessoas estavam conversando sobre viagens, isso num encontro, e daí a pessoa chegou e falou assim: eu nem. A pessoa, nossa, você está planejando sua própria viagem? E daí a pessoa, sim, eu comprei as passagens. E daí o outro respondeu, tipo, nossa, eu não sei nem como começar para fazer uma viagem, porque eu deixo tudo isso para minha secretária. E daí eu fiquei assim, claramente é uma pessoa extremamente dependente, porque se ela não sabe nem abrir um site de uma agência de viagem, sei lá o que, para comprar a própria passagem, e ela não sabe o que fazer com todo esse rolê de, tipo, burocracias, o que ela sabe fazer da vida? Gente, mas tem gente que não sabe fazer a mala pra viajar. Era isso que eu tava pensando. Eu achei que ia falar da mala. Tem gente que não sabe o que Tem levar. gente que não sabe o que levar Como na assim? viagem. Nossa, Eu Gente, conheço eu- pessoas que ligam pros outros e falam: ai, quanta roupa eu tenho que levar? O que eu tenho que levar? Nossa, É não, eu super sempre fui muito. compreensível se é Isso a primeira foi viagem. sempre. Aí, tudo Não, tá. Não, é que Não. a minha mãe sempre me mandou a gente fazer a própria mala. Então, assim, isso foi muito bom. Porque hoje em dia eu sei fazer mala melhor que a minha mãe. Tipo assim, esses tempos ela pegou e encheu de roupa uma mala e falou assim: tá, organiza aí. Tudo que ela tinha colocado na mala que tava transbordando, eu deixei a mala pela metade, porque eu aprendi a Eu fazer sou os dessa truques. também. A minha mala fica bem arrumada. Tipo Metade assim, eu não uso, mas... mas não, questão de otimização do espaço, de isso saber o que tu faz com cada boa. roupa, como que tu faz essas coisas. E ela, nossa, como tu conseguiu? Porque eu aprendi com o lobinho de 8 anos no YouTube. Coisas que eu não consigo lidar. Olha Tipo aí. assim, uma criança de Cara, 8 anos sabe fazer uma mala melhor que eu. isso é uma coisa que eu queria ter feito quando eu era criança. Escoteiro. Nossa, Quando meu eu era sonho. criança, eu queria muito ter sido escoteiro. Só que Mas não tinha condições. era Eu também caro, não. Quando Era eu era muito criança, caro. eu não sei o que era que tinha que pagar, uma taxa, alguma Eu coisa também assim. não sei. Eu sei Eu que não tinha que entendo pagar o até hoje, uniforme porque eu achava também. que era de graça, alguma coisa, mas eu lembro que era caro. E quando eu pedi pros meus pais pra eles me botarem nesse escoteiro, eles falaram que era muito caro, sabe? Não tinha condições financeiras. E, tipo, daí eu vivi minha vida sem ser escoteiro. Eu mas tive exatamente a mesma frustração e também com balé. Meu sonho Ai, sim. Nossa, eu sou muito 880, né? Aham. Ou escoteiro é balé. Mas eu sempre fui muito dos dois, assim, de extremos. E meu balé, eu sou apaixonada até hoje. Isso é ótimo. Meu sonho. Só que pra mim são sonhos não realizados e eu não quero mexer neles. Tipo, eu descobri que eu não posso mais ser escoteira, porque aparentemente escoteiro você pode ser até os 21, 22 anos. Isso. Né? Tento mas informar. agora eu já nem tenho mais vontade de ser Exato, agora eu nem tenho mais. Agora eu mesma faço Era trilha. infância, sabe? A coisa que a gente É. deixa... É, porque eu achava Exato. o máximo. É tipo crianças. Eu adoro ver crianças dançando balé e eu fico, ai, crianças dançando balé, é muito fofo. Mas eu achava o máximo quando eu era criança ia acampar
Porque, tipo, a minha família não fazia esse rolê de acampar. Então, tipo, eu sabia que nos escoteiros eles iam acampar, eles faziam a própria fogueira, eles faziam coisas na fogueira, e nossa, aquilo, e montava a própria barraca. E eu pensava, nossa. Isso a gente pode fazer. A fogueira e a gente vai ter que fazer. Eu duvido que a gente saiba fazer fogueira direito. Porque é muito doido que existem uma mínima regra em que tu aprende desde criança. Então, assim, a galera sabe sobreviver realmente. A gente, eu não sei fazer fogo do zero, por exemplo. Se me largar numa floresta, eu morro. Se me largar, exatamente, sabe? Se eu não for picada tipo assim, por nenhuma coisa peçonhenta. Não, isso eu já sou mais eu sou muito alerta. Eu sou alerta dos bichinhos, porque eu sei minimamente, assim, porque eu era do mato. Mas, assim, fazer fogo, fazer abrigo, talvez. Mas fazer fogo, mano, se depender de mim, eu morro, eu acho. Eu sei subir em árvore. Eu sei subir em árvore. Eu sou a menina da floresta. Ai, gente, é muito triste, porque quando eu era criança, subir em árvore era coisa de menino. Então, tipo, nunca ninguém me ensinou a subir na árvore. Eu era sozinha. Nessa parte é vantagem ser sozinha. E como eu era sozinha, eu não tinha um parâmetro de o que era de menino e o que era de menina. Porque eu era apenas eu brincava o que eu quisesse. Então eu brincava de cozinha, eu subia em árvore, eu fazia balanço, eu fazia abrigo. Tipo assim, tudo o que eu queria era fazer as coisas. E daí, tipo assim, isso é uma coisa que eu agradeço meus pais até hoje. Que eles não colocaram limites, assim. Tipo assim, são coisas, tipo, sei lá. Quando eu era pequena, meu pai me ensinou a como ver o óleo. A gente tinha, sei lá, um Fiat Uno, entendeu? E eu sei ver óleo e água do carro. São coisas básicas. Então, assim, desde criança eu sou apaixonada por coisas que eu via o meu pai fazendo. Então, por que eu não posso fazer? Só porque eu tenho uma pepeca no meio das minhas pernas? Não. Sabe? Isso foi uma coisa que eu aprendi. Por exemplo, eu sempre gostava de ver meu pai. Meu pai sempre foi metido a pedreiro. Aí eu adorava quando ele tava reformando alguma coisa em casa, porque eu ficava espiando pra ver como é que fazia as coisas. E, tipo, uma vez ou outra ele deixava eu ajudar em algumas coisas. Então, por exemplo, eu aprendi a furar a parede assim. Tipo, eu nunca de fato tinha furado a parede com a furadeira, mas como eu tinha visto ele fazer várias vezes, quando eu, tipo, precisei furar uma parede, eu peguei uma furadeira e eu soube furar uma parede. Então, tipo, isso pra mim foi, por exemplo, consertar uma pia também, que teve uma época que quando eu tava morando em Cerro, que a pia do apartamento tava com vazamento. Aí, tipo, eu mais ou menos sabia o que tinha que fazer. Tipo, eu fui lá na ferragem, comprei os negócios que precisava e eu mesma consertei a pia, sabe? Não precisei, tipo, pedir ajuda pra ninguém. E eu nunca tinha feito isso, entendeu? Aí, são coisas básicas, né? Exato. Visto, por exemplo, Thaís, quantas vezes você consertou um fogão? Uma vez na minha vida. Deu certo? Deu. Sim, tu consertou o meu fogão. Sabe, a Thaís conserta fogão, gente. Se vocês precisarem um dia, a Thaís conserta fogão. Eu conserto coisas, no geral. O que tu trocou no meu fogão? O que era que tinha? Alguma válvula que tava solta, alguma coisa que tava solta e tava vazando gás. E daí a Luana quase morreu, mas foi bem legal. Agora ela tá viva, ó. Quase me mataram, tá? Não fui eu que quase morri. Preciso deixar muito são claro coisas, que me mataram. É tipo as crianças que não aprendem o básico e, sei lá, quando vão morar sozinha não sabe trocar um chuveiro. Quase mata o colega de apartamento deles. E se deixar vazando gás, alguém vai morrer na casa. São coisas básicas que as pessoas não aprendem e um pouco vem disso. E daí você se torna um adulto medíocre que não sabe fazer das coisas e que não quer aprender. Isso que é o pior, porque tu não aprender, tipo, tudo bem. Ai, meus pais me mimaram, ai, coisa boa. Eles demonstraram o amor deles dessa forma. Mas tu não querer aprender depois de grande, tu não olhar um negócio e pensar, tipo, tá, mas quem sabe eu posso fazer isso. Ai, eu não sei limpar um banheiro. Ai, tem no YouTube. Ai, eu não sei trocar uma torneira. Tem no YouTube. Qualquer coisa que tu vai fazer hoje em dia, tem no YouTube. Gente, se tu precisar fazer uma cirurgia no meio do mato e tu tiver 3G, tu consegue, porque tem no YouTube. Exatamente. É tipo assim, primeiros socorros. Tem uma pessoa aqui fazendo tal coisa. É tipo, eu tenho certeza de que, por exemplo, assim, coisas que a gente aprende na autoescola, não lembro. Mas se eu precisar de, sei lá, uma coisa muito específica, sei lá, fazer um torniquete, eu vou jogar no Google, lá no WikiHow, tipo assim, como fazer um torniquete, entendeu? E eu sei que vai... Sabe, tipo, mano, no WikiHow, as coisas... Não, no WikiHow vai ter as coisas mais absurdas que você quiser saber. Então, assim... melhor é como parecer um vampiro. É
E não pense que é algo idiota demais pra tu achar na internet, porque eles ensinam a fazer miojo, eles ensinam a esquentar água. Meu, início do YouTube tem o Iberê do Manual do Mundo ensinando o PC Siqueira sei lá que canal que era, a fazer miojo com ovo. Sei lá, isso 2009, 2010. E daí, esses tempos eu fiquei assim, gente, vocês lembram que o YouTube era basicamente as pessoas fazendo um vídeo pras outras de uma maneira muito doida? E é tipo assim, peraí, se você não sabe, eu vou fazer um vídeo aqui pra te ensinar, sabe? Mano, e hoje em dia o YouTube é, tipo assim, gigante. Constrói uma casa se tu quiser olhando vídeo no YouTube. Sim, com certeza. Então, resumindo... Então, assim, ó, antes de você ir lá e jogar uma frase idiota num grupo, você coloca no YouTube, sei lá, preciso trocar o meu chuveiro. Beleza. Como trocar um chuveiro? Achei trabalhoso demais, vou precisar de ajuda. Oi, gente, alguém pode me ajudar a trocar um chuveiro? Ou, sei lá, quero vender tal coisa. Quanto custa essa coisa pra eu ter uma mínima noção de quanto pedir? E não cobrar o dobro do valor de um novo. Ficou Entende? indireta aí. Mas, tá, resumindo, se você foi muito mimado e você é um adulto medíocre, se a gente falou alguma coisa que você se identificou, não seja essa pessoa, não bote a culpa nos seus pais. Eles fizeram a parte deles, mas agora tá na hora de você fazer a sua. Então, se você não aprendeu com alguém, aprenda sozinho. E deixa de ser babaca, preguiçoso. E nunca é tarde. Eu acho que nunca é tarde também pra aprender. Nosso primeiro episódio é sobre isso. Nunca é tarde demais. Isso aí. Nunca é tarde demais. Mas agora é tarde e a gente precisa entender. Mas agora é tarde, então até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijo. Até a semana que vem. Tchau. Essa cor é tarde, é ótimo. Nem deu tempo de falar que eu aprendi a fazer arroz com 17.